Mas é uma coisa interessante isso daí, por conta supostamente, a evolução, né? Porque devia tudo ser muito... devia ser tudo muito preciso, muito... eu não sei nem como explicar. Isso é um tipo de coisa que não pode acontecer, né? Se você pega carro moderno, por exemplo, que ele parte várias vezes ao dia, ou na pior das hipóteses ele fica parado num dia de rodízio, ou fica parado no fim de semana, você não tem tempo daquilo formar, mas não é uma coisa aceitável, né, nos dias de hoje. Pelo menos eu imagino isso, né? Tem maneiras de ter controle sobre tantas coisas e você pegar um combustível que em uma semana ele forma isso daí por conta de adubação. Sei lá. Adubação era uma das possibilidades, né? Mas tem também esses corretores que o Polatti falou que são usados e aí eles ficam como resíduo, né? Tem um terceiro elemento que a gente não pode deixar de considerar. Vocês lembram que a cana-de-açúcar tem nós, né? Esse nó é um núcleo concentrado de silício. Quando você esmaga esse negócio, esse silício vai junto com o caldo. E ele vai ficar na destilação. Como o fósforo de adubação vai ficar, ele está dentro do veio da planta. Esse silício é altamente abrasivo. Então, quando esse combustível está circulando no sistema, né, a gente vê, por exemplo, muito desgaste em motor a etanol especificamente, né? Desgaste em bomba, desgaste em rolamento de bomba, né? Exatamente. Em bico injetor e tudo mais. É por conta da presença desse silício. Se você fizer uma análise rigorosa do etanol, você vai ver uma concentração de silício alta. Então, essas coisas a gente não dá conta, a gente não observa lá. E acha que o etanol é o responsável. Não, é o que está dentro dele, da natureza, veio junto. Então, Edu, vamos começar. O pessoal já está vendo aí no Facebook. Vamos embora. Enquanto o Pagotto não entra, eu vou iniciar aqui a palestra, a live, né? Que é sobre combustível no carro antigo. Então, a gente vai falar dos mitos e tirar as dúvidas aí do pessoal, né? Que não são poucas. E aí eu vou pedir para o pessoal se apresentar. O Gilberto pode começar. Enquanto o Pagotto não entra, a gente já vai se apresentando. Ok. Gilberto Pozzi, sou engenheiro mecânico automobilístico da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. Eu trabalhei com desenvolvimento de motores, diesel e álcool, com manutenção de frota em usina canavieira. Depois eu vim para a Shell, na área de combustíveis, desenvolvimento de combustíveis. Trabalhei junto com o Eduardo Polatti, e aprendi muito com ele, né? E aí venho na Shell, e aí Raizen agora, que é a joint venture entre Shell e Cosan, também cuidando da área de desenvolvimento de produtos, controle de qualidade em campo, atendimento a cliente final. Participei também de Stock Car, acompanhei bastante aí a Fórmula 1 quando chega no Brasil. Então, são oportunidades muito boas da gente aprender e olhar e vivenciar toda essa história aí de combustíveis em competição e combustíveis em uso urbano e estrada e etc. Eu trabalhei dentro da companhia, trabalho com gasolina, com etanol, com diesel, sempre voltado a essa área de desenvolvimento de produtos e marcação de produtos e corantes para produtos também. É isso aí. Pedrinho? Pedrinho, se apresente, querido. Espera aí. Aí. Tá saindo agora? Boa noite a todos. Eu sou o Pedrinho, sou professor na Escola de Restauração. Sou restaurador, sou mecânico e professor de motores, carburador e transmissão, né? Eu sou eu. Adoro carro e queria estar
fazendo a live mexendo, não falando, né? Mas hoje é questão de dúvidas aí que muita gente pediu, né? E na restauração eu me achei. Eu já era restaurador antes, sem saber, né? Porque meu pai é mecânico, ainda é mecânico, mas não trabalha mais. Meu avô era mecânico, então isso tá de geração em geração, né? E a gente acaba descobrindo algumas coisas com o decorrer do tempo, né? É que nem o André falou, não adianta estudar um monte se você não tem experiência, né? Então, eu acho que hoje em dia a experiência muitas vezes é melhor do que muita faculdade. Então, eu estudei bastante para chegar onde eu tô, continuo estudando, tudo que eu vou fazer hoje em dia eu estudo, né? Então, eu acabo sendo uma escola ambulante aí, né? É o André agora ou o Polatti que vai falar? O Polatti primeiro, poxa. Olá, pessoal. Olá, meus amigos aqui desse grupo maravilhoso. Eles são muito humildes na fala, tá? Eles contam muito pouco deles. Se a gente tiver que apresentar realmente essas pessoas aí que estão aqui nesse grupo, a gente vai levar dias para ouvir todas as histórias e experiências que esses caras tiveram. Bom, meu nome é Eduardo Polatti, eu gosto que me chamem pelo meu apelido, Edu. Eu sou engenheiro mecânico, me formei também na mesma faculdade que o Gilberto, na FEI, que hoje é Fundação Educacional Inaciana, não é mais Faculdade de Engenharia Industrial, né? Passou a ser universidade. Eu tenho uma pós em mestrado nessa área de engenharia, na própria FEI, me especializei na área de energia e propulsão, tenho o curso de especialista, né, de especialidade em combustíveis destilados lá por Oxford e trabalhei durante a minha vida toda, praticamente a minha vida toda, em pesquisa e desenvolvimento de combustíveis e lubrificantes. Hoje eu sou sócio da PowerBurst, que é uma empresa de consultoria na área de engenharia aplicada no segmento automotivo, e sócio da unidade da Escola do Mecânico em São Bernardo do Campo. E sou o professor do Clube do Carro Antigo na Escola de Restauração, que é o meu xodó. Eu adoro essa escola, eu tenho um amor profundo por ela, e eu estou aqui com muita honra e muito orgulho de participar, de fazer parte desse time que está aqui conversando com vocês. Obrigado. André, é você. Eu? Meu nome é Brad Pitt, eu sou ator e comediante, e durante o fim de semana eu faço mágica no circo. Brincadeira. Meu nome é André. Primeira coisa, eu sou amigo do Polatti. Sabe quase nada, me ensina uma parte do que sabe, e a isso eu sou muito grato. Eu sou formado, assim como ele e como Gilberto Pozzi, na FEI, Engenharia Mecânica Automobilística. Trabalhei alguns anos na Volkswagen, como em engenharia e depois como consultoria de pós-venda. Trabalhei na Chamonix, desenvolvendo chassi e suspensão. Chamonix, para quem não sabe, fazia réplica de Porsche, né? Ainda faz, André. Ainda faz, né? Em um determinado momento foi considerado até a melhor réplica de Porsche do mundo. Trabalhei nos Estados Unidos com restauração de Porsche. Trabalho aqui no Brasil desde que eu voltei dos Estados Unidos com restauração também, alguma coisa voltada mais à performance. Tive um momento breve por competição. Assim como o Pedrinho, já trabalhei um pouco também com câmbio automático, mais por hobby do que por outra coisa. Tenho uma especialização pela SAE em dinâmica veicular, sou calibrador de motores, tenho uma carga considerável aí de horas de curso, não aqui, mas fora do país.
E meu foco maior aqui é justamente o motor, né? Assim como o Pedrinho falou, meu avô foi motorista de ônibus, depois foi motorista de táxi, sempre esteve envolvido com mecânica. Meu pai acabou seguindo os passos, começou a se envolver com competição, foi correr de Opala na época, na antiga Stock Car. E eu não tive muito para onde correr, né? Porque como eu cresci meio sentindo cheiro de gasolina e não tinha outra opção. Então, o caminho que eu segui é o que eu sei fazer e, honestamente, eu não faço a menor ideia do que eu faria se não fosse isso, porque nada mais me interessa. Então, é o que eu gosto e fico muito feliz pelo convite de poder participar aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Du, Pedrinho e todos os outros. Próximo. Quem é o próximo? Acho que o Pagotto podia falar, né? Todo mundo já falou? Todo mundo já falou, então sou eu. Tudo bem? Eu queria primeiro saber se está todo mundo me ouvindo bem, porque eu não sei se é a minha internet, eu estou ouvindo muito picotado. Está todo mundo me ouvindo bem? Está tudo certo? Não, está muito picotado. 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 Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar novamente sair e entrar novamente para ver se a gente consegue. Oi. Desculpa te interromper, Pagotto. O seu problema está no alto-falante e no microfone, não é na sua conexão. Provavelmente, porque a imagem vem muito bem. A imagem vem bem, o problema é no fone. Eu vou tirar o fone e vamos ver. Veja lá. Eu acho que é no fone. Melhorou agora? Não. Continua picotando. Então eu vou sair e entrar novamente. Acabou de passar meu técnico aqui, o filho. Vou ver se a gente consegue resolver aqui. Já volto. Se não der certo, aí eu pedi para o Edu conduzir a reunião aí. Tá bom, Edu? Beleza, pode deixar. Ricardo, aciona teu microfone aí para você poder falar. Então, na segunda etapa da live, a gente gostaria de colocar as perguntas mais frequentes aí do público, né? Até são os mitos da palestra que o Gilberto já deu lá na escola, foram 4 palestras, e são os mitos mais comuns que assolam os usuários de combustível do carro antigo, né? Então, vou colocar as perguntas, vou pedir para o Gilberto e o Edu responderem, eles escolhem. E aí, se o André e o Pedrinho puderem comentar, né, enriquecer o assunto, fiquem à vontade. Então, vamos lá. A gasolina comum aditivada, qual é a melhor gasolina para o carro antigo? Comum, aditivada ou premium? Edu? Deixa o Gilberto começar. Deixa o Gilberto? Ele é a pessoa mais importante aqui nessa noite. Deixa ele falar. Isso é verdade. Eu sempre recomendo às pessoas que têm carros antigos, carros clássicos, ou mesmo que deixam um carro muito tempo parado na garagem, motocicletas, jet ski, motor de barco, etc., a procurar sempre usar uma gasolina aditivada. Eu fiz ensaios já comparando gasolina comum com aditivada, com diversas marcas de gasolinas aditivadas, e a gasolina que sempre deu uma resposta melhor nos testes homologados pela ANP, que simulam o envelhecimento precoce da gasolina, a oxidação precoce, né, e a formação de gomas, e a gasolina aditivada foi sempre aquela que respondeu melhor, que me dá um tempo maior de estabilidade
para que essa gasolina não forme aquelas gomas no tanque, no carburador, no injetor, ou mesmo se formar, quando eu der a partida no carro, a próxima gasolina que entra limpa essa formação que acontece no sistema de alimentação de combustível. São 2 testes que a gente tem em laboratório, basicamente, um chamado de goma atual e outro de goma lavada. A goma atual simula, por exemplo, quando a gente toma uma xicrinha de café e deixa aquela xícara parada ali algumas horas, você vai ver que no final, lá no fundo da xícara, forma-se uma borra preta, uma goma preta, né? A água do café evaporou e ficou ali um material gomoso. Alguma coisa semelhante acontece no motor também. Quando a gente desliga o motor, todo aquele calor que tem ali continua evaporando as frações leves do combustível e as frações pesadas vão ficando e formando aquela goma, né? Então, o combustível aditivado, quando ele entra na próxima partida, o aditivo, que tem detergente, dispersante, os aditivos mais modernos têm redutor de atrito, etc., antioxidante, ele consegue lavar essa camada. Então, sempre recomendo o uso de gasolina aditivada nesses casos. Não, maravilha. A explicação do Gilberto está praticamente completa. Eu queria só contar uma história que possa eventualmente estar trazendo algum subsídio para as pessoas que estão pensando no uso do combustível para os carros clássicos, né, para os seus queridos, né, os seus amados carrinhos, o que fazer. Quando eu estava na Inglaterra, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi procurar um carro clássico, né? Eu estou na meca do automobilismo no mundo, eu falei, eu quero um carro clássico. Eu achei um Triumph. Comprei um Triumph TR4 1967 com suspensão independente na traseira. E ele tinha um motor 2.1, 2.140 centímetros cúbicos, bloco de ferro fundido, feito pela Perkins, e cabeçote de ferro fundido. E eu tinha que usar a gasolina com chumbo naquela época, isso era 1997. Eu tinha que usar a gasolina com chumbo. E a gasolina com chumbo ia desaparecer do mercado em 2000. Né? Então, lá se dizia o phase-out da gasolina com chumbo aconteceria no 1º de janeiro de 2000. Eu estava mexendo no carro, eu estava fazendo uma restauração no carro, eu falei, bom, aqui é a oportunidade que eu tenho de fazer uma mudança no cabeçote. Por que tinha que usar gasolina com chumbo naquela época com cabeçote de ferro fundido? Por causa de recessão de válvula. Então, o cabeçote tinha a sede de válvula usinada no próprio ferro fundido. E se não houvesse chumbo na gasolina, que naquela particularidade tinha dupla função, o chumbo era um antidetonante, né, para melhorar a octanagem do combustível, a resistência à detonação do combustível, mas para esses motores ele funcionava como um aditivo de extrema pressão, um antidesgaste para evitar que a válvula produzisse um desgaste na sede e afundasse, que é o que a gente chama de recessão de válvula. O que eu fiz? Desmontei o cabeçote do motor, mandei para a retífica e pedi para a retífica colocar anéis e usinar, um anel de aço, liga, e usinar a sede da válvula e fazer o assentamento. Então, o que eu fiz? Eu transformei aquele cabeçote de ferro fundido num cabeçote que pudesse usar qualquer tipo de gasolina. Só que aí, como eu tinha um Triumph, que era um carro esporte, eu mandei o cara dar uma baixada no cabeçote para aumentar a taxa, porque o motor tinha mais ou menos 8,5 a 9:1 de taxa de compressão. Eu falei, bom, agora eu posso usar uma gasolina premium e eu tirar mais alguns cavalos no motor por conta de eficiência térmica, né? Eficiência termodinâmica. O que eu fiz? Mandei rebaixar o cabeçote e botei a taxa de 10,5:1. Remontei o motor e comecei a usar a gasolina premium. Aí eu falei, pô, mas é o carro que eu vou usar só final de semana. Eu vou botar premium aditivada, né? Nada melhor do que estar desenvolvendo o V-Power na Inglaterra e começar a usar a V-Power premium, porque tinha essa opção no posto, né? Tinha a regular, a premium, e tinha uma plus,
né? E eu comecei a usar a gasolina aditivada. Por quê? Por causa de todos esses detalhes que o Gilberto trouxe, né? Com relação a ela ter uma menor tendência a oxidar, a deteriorar, a formar goma, a formar resíduo, e, ao mesmo tempo, a característica de limpeza dela e de todo o sistema de admissão. Esse motor, em particular, tinha 2 carburadores, né? 2 carburadores SU, de 38 milímetros de borboleta. Esse motor sai de fábrica com 104, 105 cavalos. Batata, com 10,5 para 1, mais esses carburadores, eu ia para 120 cavalos fácil, fácil. E o carro pesava 900 quilos, gente. Então, andava muito. Era de 0 a 100 abaixo de 10, num carro de 1967, né? Então, poxa, 67 é um carro de 50 anos, 50 e tantos anos, tá certo? É isso, é gasolina da melhor qualidade. Por que eu não devo usar? Então, os carros mais antigos, por conta da gasolina ter uma qualidade ruim na época que eles foram construídos, os motores tinham limitação com relação à taxa de compressão para não ter problema de detonação, e usavam chumbo. Se os motores que vocês têm, nos carros de vocês, têm cabeçote de ferro fundido e a sede de válvula é usinada no ferro fundido, eu preciso olhar uma mudança, uma alteração no cabeçote, né? Porque não tem gasolina com chumbo mais no mercado. Okay? Se ele é uma cabeçote de ferro fundido com uma sede de válvula de metal liga, que já é muito mais resistente ao desgaste, eu posso usar qualquer combustível. Por que não usar um combustível de boa qualidade, né? Seja ela uma gasolina comum, regular, ou seja ela uma gasolina premium, né? Possivelmente, os carros de mais alto desempenho, os esportivos, né, os Porsches, as Ferraris, as Maseratis, né, as Lamborghinis antigas, eu devo usar uma gasolina premium porque eles vêm com motores com taxa de compressão mais alta. E aí eu preciso de mais resistência à detonação. Então, é essa fala que eu trago para vocês. Tá? Só para vocês ficarem com o gostinho. Olha o carro depois da restauração. E eu deixei essa bichinha lá na Inglaterra. Tá? Lindinho, hein? É maravilhoso. Eu lembro dessa história toda, Polatti. Eu lembro dessa história de você mandando fotos, mostrando o carro sendo desmontado, o carro sendo montado, seus finais de semana dedicados a isso, né? É isso aí. E, cara, bacana. E você não parou mais com isso, né? Não, depois que você entra nessa cocaína, você fica dependente químico, cara, não tem jeito. É verdade, verdade. Não tem volta. Não tem retorno. Eu ia fazer um comentário que o Clodovil fez uma vez na Rádio Transamérica, mas acho que não é apropriado. Então eu vou me... Eu acho que eu não vou fazer. Edu, e quanto à durabilidade? Muita gente fala, vou botar o combustível e quanto tempo ele vai durar sem perder as características? Edu, Gilberto. Giba, vamos lá. Nesse ensaio que eu fiz, inclusive eu mostrei esses resultados numa oportunidade que a gente conversou lá na escola, que a gente fez uma apresentação de combustíveis, não sei se você lembra, acho que foi a última que a gente fez, era uma época de Fórmula 1, inclusive o Polatti não pôde ficar até o final, né, que ele estava envolvido na Fórmula 1. Então, naquela oportunidade, eu tomei algumas amostras em mercado, comprei na bomba, né, gasolina comum, gasolina Shell V-Power, Shell V-Power Racing, que é a gasolina premium de maior octanagem, e 2 outras amostras de 2 competidores de alta octanagem do mercado. E fiz essa série de análises, onde eu olhei ali o teor de álcool, o anido de cada uma, para ver se estava tudo legal, fiz uma curva de destilação para ver se o combustível estava enquadrado na especificação, e fiz esses ensaios de goma atual, goma lavada, que eu já falei, que é aquele resíduo que fica, e o ensaio de período de indução. O período de indução é um teste em laboratório onde você acelera o processo de indução de ar dentro da molécula de gasolina. Quando a molécula quebra, quando o ar quebra a molécula de gasolina, quando o oxigênio entra na molécula, ele começa um processo de envelhecimento, né?
como a gente, quando corta uma maçã, por exemplo, ela está protegida pela casca. Quando você corta um pedaço, o oxigênio toma contato com a parte interna da maçã e ela começa a oxidar, ela começa a ficar escura. A gasolina tem algo semelhante acontecendo ali dentro. E esses testes me mostraram aqui, para aquelas gasolinas daquela época que eu coletei, que a gasolina comum, depois de exposta a todos esses ensaios, ela teria uma duração de 15 meses, uma gasolina aditivada Shell V-Power de 39 meses, uma Shell V-Power Racing, que é a gasolina premium, de 67 meses, são 5 anos, aí alguma coisa, e os outros dois competidores que eu peguei ali, uma de 49 meses e outra de 46 meses. Então a gente fala, poxa, só a gasolina comum já dava 15 meses, já cobria toda a minha necessidade de pandemia, ou então de eu deixar o carro parado 1 ano e meio ali, mais ou menos. Só que quando a gente olha os resultados, a goma da gasolina, depois desse teste de período de indução, de teste de oxidação e de estabilidade forçado, ela deu aqui um resultado de 32 miligramas em cada 100 mililitros de amostra, enquanto que a especificação máxima é de 5 miligramas. Então, essa gasolina aqui, ela duraria 15 meses, num período de controle de envelhecimento, só que, quando eu fosse usá-la daqui 15 meses, ela me daria uma goma 6 vezes, 7 vezes maior do que aquela especificada. Então, ela deixaria entupidos os sistemas de alimentação, enquanto que as outras gasolinas deram aqui menor do que 0,5, uma outra deu 1 e a outra deu 5 miligramas a cada 100 ml cravado, né, de goma lavada. Então, aqui eu vejo, por esses resultados, que efetivamente a gasolina que contém aditivo, ela funciona muito mais no sentido de lavar aquela goma, que é uma goma que ocorre naturalmente. O combustível guardado ali ao longo do tempo, dentro do motor ou fora do motor, num tanque de posto de abastecimento, por exemplo, ou num galão que eu tenho dentro de casa, ela tem essa tendência de formar essas gomas, porque é uma reação normal que acontece com o oxigênio. Não, estava bem. Perfeito. Eu quero complementar a fala do Gilberto. Ele vai eventualmente lembrar desse momento nosso lá no Centro de Desenvolvimento de Combustíveis da Shell, quando a gente trabalhava juntos. Eu não sei se você está lembrado, Gilberto, a gente estava fazendo um trabalho na Volkswagen com relação ao período de indução para os carros que eram exportados por navio. Lembro. Não sei se você lembra disso. Fizemos então, também com a GM, né? Com a General Lembra? Motors, exatamente. Então, o que acontecia? A especificação do combustível nesse teste de período de indução é de 360 minutos mínimo. Então, o combustível tem que suportar esse tempo nesse processo indutivo de oxidação, de polimerização do combustível. Tá? Em laboratório. Em laboratório. A Volkswagen exigia que o combustível para exportação de veículo, quer dizer, aqueles 3, 4 litros que iam dentro do tanque de combustível para poder fazer as manobras no navio e mandar isso para fora, eles exigiam 1.200 minutos no período de indução. Então, se você não aditivasse o combustível com antioxidante, com detergente, esquece, você não passa nesse teste. E existia uma baita de uma discussão na Volkswagen com relação ao teor de goma. Então, a goma atual, para um combustível aditivado, é muito alta, porque o aditivo deixa um resíduo no fundo do frasco quando eu evaporo a gasolina. Mas, na hora que eu faço a lavagem, esse troço desaparece, né? Então, esse é o grande lance do aditivo no combustível. Então, se eu vou ter um carro que eu tenho pouco uso, a gente andou discutindo isso um pouco antes de entrar aqui no ar para conversar, a gente andou discutindo um pouco isso, né? Quer dizer, que o combustível aditivado ele vai promover um período maior, né, de guarda, né, de armazenagem, né, ou de parada do veículo no sistema. Tá?
Estou trazendo esse exemplo da Volkswagen para a gente entender de que até a própria montadora vai buscar combustíveis que tenham mais resistência à oxidação, por conta do que isso pode provocar quando o carro chega lá no destino. Passou 3 meses para chegar lá, ele vai dar na chave e o carro não funciona. Imagina só o que seria isso. Então, o combustível aditivado consegue fazer esse ganho, né, de resistência à oxidação. Agora, eu queria ouvir a experiência do Pedrinho e do André com relação a essas questões, né, de carro muito tempo parado, o que acontece quando eu tento dar na chave e o carro não pega. Quando eu vou fazer a investigação, eu vejo que o combustível produziu algum efeito. O que vocês já perceberam ou tiveram experiências com isso, gente? Pedrinho primeiro, vamos lá. Bom, Edu, tem 2 questões aí que eu pego no dia a dia que faz eu duvidar da qualidade da gasolina aditivada ou das gasolinas. Eu acredito que a Shell, a outras refinarias façam isso até sair no caminhão. O problema está do caminhão até o posto ou do posto até o cliente. O porquê? A gente compra gasolina para uma coleção há 20 anos no mesmo posto. E de uns 10 anos para cá, a gente está percebendo que as gasolinas, principalmente aditivada, ela está se separando. Você deixa ela armazenada num galão ali por 2 meses, e quando você vai olhar, ela está dividida em 3 pedaços, entendeu? E tanto é que assim, ó, a gente está mexendo com o carro a álcool, que agora é o carro dos anos 80, tem um reservatório de partida frio. Então eu recomendei pro responsável da coleção, falar, ó, vamos pôr gasolina aditivada no reservatório, que vai se consumir pouco, então a tendência é ter maior durabilidade. E é o que a gente faz a periódica todo ano. E quando eu vou lá no reservatório de partida frio, a gasolina está uma geleia, mas uma geleia de às vezes eu ter que trocar o reservatório. O motorzinho da partida frio, ele trava, entendeu? Então, o que eu passei a fazer? Não sei se está correto. Colocar gasolina comum, entendeu? E aditivar ela com aditivo convencional. Eu compro lá um Bardal, um STP, e ponho lá 10 ml, 5 ml, e aí eu tive um resultado onde não cria mais borra. Até evapora a gasolina, cria aquele farelo, aquela areinha dentro do reservatório, mas eu não tenho mais a borra. Eu não perco o reservatório e não perco o motorzinho da eletrobomba, entendeu? E isso eu também pego dentro dos carburadores quando o carro é gasolina, entendeu? Eu tenho um outro exemplo de um carro que só usa gasolina premium, e ele colocou um carburador importado, um Edelbrock, e quando eu desmontei esse carburador, cara, ele parecia uma geleia dentro do carburador. E aí foi o que o André comentou, que a gente tava fora, né? Que aquela geleia secou e aí se transformou numa areia. Então, assim, eu vou andar com o carro a cada 1 mês e meio, 2 meses, dependendo da situação, eu tenho que abrir o carburador e desentupir ele, porque criou geleia, né? E aí, vendo aquela geleia, que a gasolina era da concorrente, eu falei, usa a V-Power Race. Cara, mesma coisa. E aí, por incrível que pareça, não era da gasolina. O carburador, em vez de ele ter um banho de níquel, ele era uma pintura. E essa pintura entrava em reação com o combustível, formando isso. E aí, o que eu fiz? Tirei o carburador, mandamos tirar aquela pintura, e por incrível que pareça, não apareceu mais. Entendeu? Então, assim, são casos que eu não duvido da refinaria. Eu tô achando que tem alguma questão aí, eu acho que todo mundo que está assistindo, que já teve isso, de bomba de combustível elétrica travar, de filtro de combustível criar borra, que está tendo... a gente sabe que tem uma rigorosa fiscalização da refinaria até o posto, mas, cara, para nós está chegando gasolina ruim. Então, eu abasteço num posto,
que eu tenho amizade com o dono. E o dono fala, ó, hoje a minha gasolina não é boa. A minha gasolina é a gasolina formulada, que eu vou deixar em aberto aqui para vocês falar qual a diferença. Então, sabe, eu falei, e agora? Eu vou lá no Edu, pro Edu fazer uma gasolina lá para mim, meu, porque, caracoles, é isso que eu pego no dia a dia e eu acho que a grande maioria do pessoal que está assistindo já pegou isso, porque eu faço questão, quando eu pego, porque assim, eu limpei o carburador há 2 meses atrás, quando eu chego lá, falo, carburador, mãe, você não limpou? Não tem garantia? Aí, é a gasolina que eu indiquei pro cara usar, então, pô, tô atirando no pé, né? André. Oi. Oi, Pagotto. Opa, desculpa, pessoal, deixa eu só interromper um pouquinho. Tá me ouvindo bem agora? Perfeito. Oh, que bom, finalmente. Eu tive que instalar o aplicativo, ainda bem que meu filho estava aqui perto, né? A gente que tem uns cabelos brancos tem dificuldade, mas agora acertou. Então, desculpa aí o atraso, era para eu estar desde o começo. Estava ouvindo a aula do professor Polatti, do Gilberto, que sempre é uma aula, já assisti, acho que 3 ou 4 palestras do Gilberto, também é uma aula. Queria dar as boas-vindas aí ao André, que eu conheço faz só um tempinho, né, André? Conhece bem meu pai, tá, né? Muitos anos. O pai dele, tudo, puta, quanto Você trocava a fralda dele, é verdade? Não, nem tanto, menos. Mas que o Stock Car do pai dele era o que mais brilhava, o mais alinhado no grid, isso era. Não é verdade ou não? E eu vou falar para você, viu? O carro está guardado na minha casa até hoje. Eu sei que estava guardado, muito bem. Está guardado na minha casa. Olha, tem a Old Stock, precisava tirar umas teias de aranha aí, né? E se colocar um diferencial de dojão, então não quebra mesmo, é só colocar um diferencial de dojo. E o Pedrinho também sempre trazendo aí a parte bacana, que é o dia a dia, né? Eu ouvindo agora o que o Pedrinho falou, eu lembro do nosso carro de uso, especialmente no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, em que teve aquela proliferação de gasolina batizada. E eu até queria depois ouvir de vocês se é verdade ou não, né? Mas o meu mecânico sempre culpava a gasolina. Aquela gasolina que a gente colocava, às vezes, para voltar numa estrada e tal, e não por causa dos carros que eu tinha, que formava a borra, mas eu tive uma Areia 5 cilindros e tive uma Peru Escort Zetec 16 válvulas. São 2 carros. Eu não falo em maré, senão o pessoal vai sair da live. Vai sair do ar. Eu acho que o maré é muito injusto por causa disso. Eu acho que contribuiu para a fama do Maré a gasolina que era batizada e formava uma borra muito fácil. E a gente sabe que o comando de válvula do Maré, a lubrificação, tem lugarzinhos muito finos, que entupia rapidamente, né? E estragava. E a mesma coisa aconteceu numa Perua Escort Zetec que eu tinha, aquele 16 válvulas, que é um motor sensacional. Quando tirava a tampa do cabeçote, formava aquela borra e sempre culpava o combustível. Eu até queria tirar essa dúvida. Agradecer aí a presença de todos, desculpa o meu horário, e vou tentar coordenar um pouco aí, e eu queria que o André também desse... Também. Voltou, André? Opa! Que o André também desse a experiência dele. O que você encontra aí para o Polatti e o Gilberto responderem também em cima do que o Pedrinho falou? Desculpa a minha ausência aqui. Eu peguei um cachorro na rua semana passada e ele tá comigo aqui, né? E eu preciso ficar de olho nele porque às vezes ele sai daqui de perto e eu não sei para onde ele vai. Então minha preocupação é ele dar uma regadinha nas rodas, entendeu? Eu quero saber o nome dele. Então, o que eu tenho na minha casa, que é o que eu já tenho há bastante tempo, ele chama Pistão. Que também é um cachorro que eu peguei na rua. Esse daqui eu ia dar um nome de alguma coisa de carro, mas o cachorro é surdo.
coitado, ele é desalinhado, ele anda meio desalinhado. Se olha ele traseiro assim, parece que ele tem uma panca atrás que nem ciborgue resolveu, né? E aí a Lilian, minha namorada, como ela foi muito legal em aceitar ele, eu levo ele para casa à noite para ele dormir na garagem de casa, ela pôs o nome dele de Vitrola, porque ele é surdo e tinha aquela propaganda dos dois velhinhos conversando, falavam, o quê? Vitrola! E aí virou Vitrola. Não, legal, legal. Então tá perdoado. Já que é o Vitrola, tá perdoado. Porque o nome é o que diz o cachorro, a personalidade. Se fosse feio, eu ia dar a sugestão de Biela ou então de Estopa, que eu já vi várias oficinas que tem um cachorro Estopa, né? Eu tenho um amigo, poodle branco. Então, eu tenho um amigo que, por sinal, ele participou da live da semana passada, o Teco, e eles pegaram um cachorro lá na oficina deles, que o Pedrinho, que eu acho que deve estar assistindo, que cuida... O cachorro adotou o Pedrinho como o pai dele, né? E o cachorro chama Estopa, é um branquinho e fica sempre lá no cantinho. Então, não dava para ser Estopa, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Um caso, tá, que eu vou contar que é justamente sobre o problema de combustível. Meu pai, muitos anos atrás, o Pagotto conhece, meu pai teve um Cadillac azul, um 54, e esse carro, assim como a maioria dos carros antigos, né, ficou muito tempo parado. E um dia meu pai foi pegar o carro para dar uma volta, deu na chave, o motor deu uma amarrada para pegar, depois ele funcionou, bem quadrado, né, falhando bastante, mas funcionou. E só que falhando. E concluindo, uma válvula, ela, por conta da gasolina se concede, e a válvula colou fechada. Ela colou, simplesmente ela colou. Na hora que o motor de partida virou, ele empurrou vareta, empurrou tudo, entortou tudo, e a válvula não abriu. Para ter uma ideia do que pode acontecer, né? O problema da qualidade do combustível, até que ponto pode chegar. Você ter uma falha, você ter um motor que às vezes você precisa tirar um carburador, tirar um bico injetor, desmontar uma bomba ou fazer alguma coisa assim, o motor volta a funcionar, já é uma coisa ruim, porque você tem um carro antigo, você guarda, você cuida, você restaura, você gasta uma fortuna para fazer, e você quer um dia dar uma volta com o carro e não quer encheção de saco. O carro antigo dá encheção de saco, normal isso daí. Mas você não quer esse tipo de encheção de saco porque não é uma responsabilidade, não é uma culpa sua. Se abasteceu, você achou que você ia sair com o carro para dar uma volta e, na verdade, nada funciona, né? A válvula saiu quando o cabeçote foi para a retífica para tirar a válvula na prensa. Tá? Então, para você ter uma ideia do que aquilo virou. Eu já peguei bastante problema de combustível, tá? Eu até comentei a gente estava conversando antes de entrar, tem um cara aí que escreveu, Jorge Laporta, vai ver que o cachorro consumiu álcool. Pode ser, cara, pode ser, mas antes de vir para cá. E o Camaro que eu tenho, que eu acho que até você, Pagotto, conhece o carro, na época que eu estava trabalhando na Volkswagen em Resende, eu abasteci o carro com combustível premium, né? Não era Shell, e eu voltava no fim de semana seguinte para andar com o carro, eu passava a semana inteira fora, voltava de fim de semana e ia andar com o carro, e eu ligava o carro não tinha injetor, o injetor do carro não funcionava. Eu ia lá, desmontava a membrana do injetor e tinha aquele pó branco de injetor travado, não funcionava, limpava, pronto, funcionava normal. E isso ia acontecendo semana após semana. E aí eu mudei de combustível, assim como o Pedrinho falou, eu cheguei até a usar combustível comum, sem ser aditivado, nada, e esse problema não apareceu mais. A gente que vive em oficina, né, você usa bastante gasolina para lavar a peça. E, às vezes, você vê até a diferença na qualidade do combustível quando você compra a gasolina para lavar a peça. O próprio cheiro já denuncia que aquilo lá não serve para nada. Só serve para lavar a peça e acender churrasqueira, não serve mais para nada aquilo, sabe? Você colocar aquilo num carro, num motor,
é uma judiação, né? Porque ele não vai sair de lá. Aquilo vai queimar, aquilo vai começar a depositar resíduo na cabeça do pistão, aquilo vai depositar resíduo no anel, aquilo vai depositar resíduo no óleo lubrificante, ou seja, tudo que você vai ter é problema. Uma ocasião, muitos anos atrás, eu acho que eu ainda estava na faculdade, eu troquei uma bomba de combustível de um Porsche e troquei a linha. Até o Edu e o Gilberto podem falar melhor que tipo de aditivo, né? O que tipo de veneno que eles puseram na gasolina para me dar esse problema. A bomba não funcionava, a bomba estava colada, a linha de combustível, a parte da linha de combustível que era borracha, ela estava desmanchando. Então, aquela malha por fora da linha, muitos carros até década de 70 ou até 80, eles usavam aquela linha de combustível com uma malha por fora, a malha estava intacta. Se você apertava ela era mole. A borracha toda por dentro, ela estava dissolvida. E aquilo foi passando, entupiu bomba, filtro, foi tudo para frente. Então, de uns anos para cá, eu acho que esse problema com combustível, eu não sei se diminuiu, porque às vezes você vê coisa que é até difícil de acreditar, mas com certeza os combustíveis evoluíram. O Edu e o Gilberto podem dizer mais sobre isso daí. Assim como eu disse, os motores mais antigos em relação à taxa de compressão, os motores dos anos 70, 80, eles têm lá por volta de 8, 9, 9,5, e algumas exceções extremas, eles chegavam a 10,5 de taxa, mas eram eram carros assim, edições especiais, né? Então dificilmente eles eram usados na rua, vai. Os Porsches, por exemplo, os 930, né, os Porsche Turbo, eles têm 6,5 de taxa, que aquilo lá é nada, praticamente nada. Mas, em geral, assim como o Pedrinho falou, para não fugir muito do assunto, tem muito combustível que, às vezes, se abastece o carro e você espera um resultado, ou espera pelo menos que ele cumpra a função, né, só de queimar lá e não te dá nenhum problema. E, cara, você passa um mês sem ligar o carro, você bate no carro e já não chega que não presta nada, sabe? O cheiro do combustível queimado já te diz que aquilo está velho. O processo de oxidação, assim como o Gilberto estava falando, deve ser uma coisa tão acelerada que, em questão de um mês, não é mais que isso, não. Em questão de um mês, você consegue perceber que o carro não funciona bem, sabe? Não vai. Tem gente perguntando aí sobre período, né, que dura, quanto tempo demora para, em geral, né, processo de oxidação e tal. Eu acho que é o que o Gilberto falou. E o Pedrinho também falou, né, independente de onde você vá, às vezes o combustível é bom, mas o que você pega na bomba não tem como assegurar, sabe? Então, eu estava falando antes, né, que eu trabalhei 2 anos lá nos Estados Unidos. Você vê a gasolina lá, o cheiro da gasolina é completamente diferente da gasolina daqui. A gente tinha um Corvette, uma 69 aqui na oficina. Esse carro ficou mais de 1 ano no processo de importação. O carro chegou, para quem conhece Corvette, você abre o bocal do tanque lá atrás, você põe uma lanterna, você vê o fundo do tanque, né? Porque a visibilidade é perfeita, eles conseguem ver tudo. Você viu o fundo do tanque do carro, parecia um aço inox, sabe? Limpo, e o carro tinha combustível, parecia que o tanque estava cheio de água. Você via boia, você via tudo, e dá na chave, o motor funciona perfeito. E o carro estava mais de 1 ano só no processo de importação. Então, o combustível, Pedrinho, como você falou, cara, é complicado. Eu tenho certeza que refinaria, quem fabrica, deve ser uma coisa extremamente técnica e bem feita,
mas da refinaria até você comprar no posto passa na mão de muita gente, cara. Não dá, não tem como ter certeza de que aquilo é bom ou não. E acho que eu acho que eu falei muito, cara. Desculpa. Vamos para o próximo. Não, tá ótimo. E acho que por isso que vale sempre a dica de procurar manter um mesmo posto, né? Para poder saber como é. E uma dica também, a gente que tem carro mais antigo, sabe que uma gasolina adulterada ou batizada é mais fácil de perceber, né? Quanto menos cilindrada e um carro com carburador, você sente a perda de rendimento, você sente engasgar, você sente demorar para pegar, né? Porque hoje em dia, por que muita gente batiza? Porque os carros flex aceita tudo, né? Regula lá, atrasa o ponto, aumenta, dá mais ar, funciona, né? Então, agora eu queria um pouquinho que o Gilberto comentasse... Pagotto, desculpa só te cortar um segundo, cara. Você falou de motor pequeno, né? Para quem tem motor grande, eu sei que você gosta de Chrysler, dos Dodge e tal. Quanto maior o motor, dificilmente você vai perceber. Sabe? Ainda você pega um motor, por exemplo, um motor preparadinho, que tem um comando, alguma coisa diferente, o motor falha, o cara não percebe. Se a pessoa não entende uma diferença entre uma falha e um motor com comando alto, sabe? Às vezes o cara acha que está o comando, mas não é, o carro está falhando. Quem já teve... Menos sensível, né? Quem já teve um Fusquinha 1200 ou um Fiat 147 sabe que com gasolina ruim você sente na hora, ele não sobe a rua que você subia. É mais ou menos isso, né? Então eu queria ouvir agora dos nossos especialistas aí, do Gilberto e do Polatti, algumas considerações sobre o que os dois mecânicos aí falaram do que encontram no dia a dia. Vamos lá? Pode ser o Gilberto primeiro? Ok. Eu anotei algumas coisinhas aqui que foram faladas, né? Quando a gente falou daquele teste em laboratório para se verificar o tempo de período de indução, ou seja, o tempo em que o oxigênio entra na molécula de gasolina, esse tempo tem que ser no mínimo de 360 minutos corridos, né, antes que ocorra a entrada do oxigênio. Como é que é medido isso? Você coloca a gasolina num cilindro hermético, se não me engano, são 100 ml, né, Polatti? Que vai 100 ali. ml, isso. 100 ml. Num banho aquecido, são 100 graus também, uma coisa assim. E você tem ali na tampa desse cilindro um manômetro e uma entrada de ar. O ar fica pressurizando esse combustível que está lá dentro e o manômetro marcando ali a pressão que está sendo exercida. Quando o oxigênio consegue entrar na molécula de combustível, o manômetro cai, né, porque houve uma queda de pressão na linha. E no cronômetro, isso tem que dar 360 minutos no mínimo, e na prática, cada 60 minutos equivale a um mês de estoque. Então, trocando em miúdos, a gasolina teria que, no mínimo, aguentar 6 meses de estoque. Daqueles testes que eu fiz, eu tive gasolinas lá que deram 4.000 minutos, né? A Chevy Power Racing, por exemplo. Isso que dá aqueles 5 anos de estoque. Sobre cheiro de gasolina, eu fiz uma vez um exercício interessante com repórteres e especialistas do mundo automobilístico. Quando a gente lançou a última versão da gasolina Chevy Power, em 2017, né, a gente convidou alguns desses repórteres, nós fizemos lá nas instalações do Denner, do Porsche GT3 Cup, e eu levei algumas amostras de combustível não identificadas, né? E abri os frasquinhos e dei para eles cheirarem. E depois perguntei qual a gasolina que eles colocariam e qual aquela que eles não colocariam no motor do veículo deles. A que eles colocariam era a gasolina comum. A que eles não colocariam era a gasolina da Ferrari, por conta de cheiro de combustível, né? Então, quando a gente pega uma gasolina preparada para uma certa competição, quando eu pego uma gasolina Podium, por exemplo, e sinto o cheiro da gasolina, era uma gasolina de odor diferenciado em relação à gasolina comum. Então, o odor, tanto que ele não é uma característica especificada pela ANP. A ANP coloca ali na especificação técnica o odor do combustível característico de gasolina. E aí eu já entro na gasolina formulada. A gasolina de nome formulada começou a circular no Brasil em 2000, 2001, quando a ANP autorizou as centrais petroquímicas a fazerem gasolina
a partir de uma corrente química chamada corrente de retorno. O negócio da petroquímica é comprar nafta da refinaria e dessa nafta extrair solventes que têm um alto valor agregado no mercado. E a central petroquímica devolvia para a refinaria uma corrente química, chamada corrente de retorno, que não gerava mais lucro para as petroquímicas colocar esforço para tirar mais alguma coisa dessa corrente petroquímica, que era rica em hidrocarbonetos que a gente acha presente na gasolina e no diesel. A refinaria pegava essa corrente, colocava no pool de refino de gasolina ou de diesel e engordava o volume. Em 2000, 2001, a ANP soltou uma portaria permitindo às petroquímicas reterem essa corrente de retorno, essa corrente química, e agregar alguns produtos que elas já anteriormente haviam retirado, que são os solventes de alto valor agregado. E formulavam, e daí vem o nome formular, uma gasolina de excelente qualidade, cumprindo as especificações da Agência Nacional do Petróleo. Então, para diferenciar, a ANP chamou a gasolina que vem da central petroquímica de gasolina formulada e continuou chamando a gasolina que vem da refinaria de refinada. Do mesmo jeito que a gasolina que vem de fora para o Brasil é chamada hoje de importada. E isso ficou na cabeça das pessoas e a palavra formulada ganhou um tom pejorativo. Quando você via reportagens aí dos telejornais, você via um caminhão entrando num sítio e daquele caminhão saíam 2, 3. E lá dentro do sítio eu tinha tanques de solvente, engordava aquela minha gasolina, eu fazia 2, 3 caminhões e mandava para o mercado. Foi o que o Pagotto citou aí quando o mercado foi aberto, né, na década de 90. É lógico que se eu tenho um motor, se eu tenho um tanque de combustível, uma bomba de combustível que foi construído para aguentar uma certa, entre aspas, agressividade da gasolina, quando eu desbalanceio, quando eu coloco solvente lá dentro, a agressividade muda e eu posso ter entupimento, corrosão, meu produto pode estragar, o combustível pode estragar todo o interior do motor. Aí eu caracterizo essa gasolina como adulterada, ela sofreu uma adulteração. Mas enquanto eu encontro no posto de combustível uma gasolina que veio da refinaria ou veio da central petroquímica até a distribuidora entregou isso no posto, ela é uma gasolina que atende a especificação da ANP. E para diferenciar esse nome formulada de refinada, eu costumo até brincar um pouco com o pessoal, eu falo assim, quando a gente aperta um botãozinho daquela máquina de café que eu tenho no escritório ali, que faz cappuccino, aquele cappuccino que sai no copinho é um produto formulado. Não existe um botão mágico que eu aperto e, plim, aparece cappuccino. Né? Eu tenho que olho no copinho, lá cai o pó cai o açúcar, cai o café, cai o chocolate, cai o leite. Isso é uma formulação. Então, dentro da central petroquímica, pegar aquela corrente de nafta e colocar alguns produtos que já foram retirados é uma formulação. E a ANP colocou no seu site um texto dizendo que ela considera, então, formulada toda a gasolina produzida no mundo. Que dentro de uma refinaria, pelo mesmo conceito, eu não tenho uma única torre de refino que o petróleo entra e num passe de mágica ele vira gasolina, ou vira diesel, ou vira querosene de aviação, ou vira outros insumos. Dentro da refinaria, eu vou tomando amostras conforme o processo anda, e eu vou corrigindo a minha produção de gasolina, de querosene, de diesel, para que lá no final ele se enquadre nas portarias técnicas da ANP. Né? Então, toda a gasolina no mundo é formulada. E esse ensaio que eu fiz aqui com esses repórteres, eu tinha lá Bob Sharp, Fernando Calmon, Paulo Campo Grande, lá da Quatro Rodas, e outros repórteres. Né? Você lembra do Paulão, né? Uhum. E outros repórteres e tal. Eles cheiraram e, pelo odor, eles falaram, olha, essa gasolina eu não colocaria, que era a gasolina da Ferrari. Né? Quando a gente tem a corrida de Fórmula 1 aqui, sempre sobra um pouquinho de gasolina que a gente levava lá para o terminal de Ipiranga, né? E eu guardava essas amostras ali para justamente fazer esse tipo de desafio, entre aspas, né? De odor. E a gasolina de central petroquímica, ela tem um odor mais forte que puxa para solvente, porque eu estou engordando aquela nafta de retorno com solventes.
E se eu olho uma gasolina que sai da refinaria, coloco num cromatógrafo, onde eu consigo enxergar todos os mais de 300 componentes que eu tenho lá dentro, muitos dos componentes têm nome de solvente. Eu diria que todos eles têm nome de solvente. No aspecto puro, ele é um solvente que eu vendo no mercado. Mas dentro da gasolina, ele está incorporado numa certa quantidade que o meu balanço final de agressividade é sustentado por aquelas peças que foram desenvolvidas pelos sistemistas, pela indústria de bombas, filtros e injetores, para que eles durem um determinado período de quilometragem ou de ciclos, conforme a montadora determina, né? Então, essa é a história. E história de se encontrar gasolina adulterada em posto, infelizmente, isso existe. Não vamos esconder o sol com peneira, isso existe, né? Hoje, o posto de gasolina ele não pertence mais à distribuidora, ele pertence a uma pessoa jurídica, ao revendedor, e, em determinado momento, esse revendedor pode vender o seu negócio para uma outra pessoa jurídica, né? E essa outra pessoa jurídica pode manter lá a bandeira da distribuidora e, infelizmente, em algum momento, ele pode tentar fazer alguma coisa, né? As distribuidoras têm os seus controles de qualidade. Nós, como consumidores finais, também devemos ser controladores de qualidade. Quando a gente percebe que tem alguma coisa errada em algum posto, tem os canais da ANP para a gente poder denunciar. Eu posso pegar uma amostra desse combustível e aí o Polatti pode até dar a dica de, olha, onde eu mando analisar esse combustível, qual é o laboratório em São Paulo que faz, ou em outra cidade, em qualquer lugar do Brasil, que tipo de ensaio que eu vou fazer nesse produto para saber se ele está dentro ou fora de especificação. Tudo isso são atitudes que a gente pode tomar como consumidores para que a gente tenha cada vez mais produtos dentro da especificação, dentro lá dos postos de abastecimento. Comentário, Polatti. Muito bom. Polatti, tem alguma coisa para falar? Eu queria que você falasse rapidamente aí, né, do que o Pedrinho falou, principalmente, do que ele encontra nas coleções. E lembrando que, sei lá, um carro, vamos falar aí, 1950, já tem quantos anos, né? 70 anos. E um carro 29, né? Já quase 90 anos. Quantos combustíveis ele já passou, né? O combustível funciona igual em todos os carros, né? Será que todos os motores se adaptam ao nosso combustível, essa porcentagem de álcool, né? Então, fala um pouquinho aí para o pessoal ouvir aí. Eu quero fazer uma complementação, né, à fala do Giba, né, a explicação do Giba em cima do comentário do Pedrinho, porque dentro da indústria, quando a gente trabalha com a indústria, né, o que a gente busca com eles? A compatibilização dos processos, né? Então, os materiais que a gente desenvolve na indústria, eles têm que estar compatibilizados com os componentes que eu estou usando fora, né? Então, o combustível é um deles. Então, as borrachas têm que estar compatibilizadas, os metais têm que estar compatibilizados, os tratamentos superficiais têm que estar compatibilizados. Então, quando eu pego um reservatório de plástico, se esse reservatório de plástico não for um plástico resistente a solventes de petróleo, eu vou ter problema nesse reservatório, independente de que combustível seja. Importante aqui é olhar o seguinte, carburador, nós tínhamos muitos problemas com etanol. Vocês lembram muito bem disso. Quando entrou o carro a álcool, era um Deus nos acuda com relação à formação de depósitos em carburador. A entupimento, a travamento, a destruição da boia. Lembram disso? A boia começava a encharcar e eu perdia regulagem de carburação. O vilão não era o álcool. O vilão não era o álcool. O vilão era a compatibilização do material com a estrutura química do combustível. Então, quando a gente fala em solvente de petróleo, bicho, solvente de petróleo é 5, 6 vezes mais caro do que a gasolina. Solvente de petróleo é caro, tolueno é caro, chileno é caro, né? Normal epitano é caríssimo, né? São componentes que vão estar lá na gasolina, eventualmente, misturado com outros compostos também de mesma estrutura molecular, com mais carbonos, com menos carbonos, mas é uma mistura.
200, 300, 400 elementos químicos distintos dentro da gasolina. Meu, eu tenho uma dúzia de refinarias no país que processam petróleos que vêm de distâncias e locais e de composições completamente diferentes. A gasolina que eu faço numa refinaria não é igual à gasolina que eu faço em outra. Então, eu, na montadora, tenho que, com os meus fornecedores de autopeças, compatibilizar os materiais e os tratamentos, né, os revestimentos de componente, para suportar as diversas variações da qualidade do combustível, porque vai existir. Eu vou trazer uma memória para o Gilberto com relação a combustível da Ferrari. O combustível da Ferrari tem que atender uma especificação no regulamento técnico da FIA para a Fórmula 1. E o regulamento técnico da FIA diz: o combustível que é fornecido para qualquer equipe de Fórmula 1 deve ser usado ou pode ser usado no veículo comercial, no veículo de passageiro. Ou seja, se eu pegar a gasolina da Ferrari e botar no meu carro, eu vou andar pra cacete. Mas eu não vou ter problema nenhum com o meu carro, pelo contrário, ele vai funcionar perfeitamente. Então, é assim, o cheiro não quer dizer nada, a cor não quer dizer nada. O que quer dizer é material compatível com essas propriedades do combustível. Quando o Pedrinho traz a questão da formação da goma, lá da geleia, dentro do sistema, gente, um combustível aditivado tem uma concentração elevada de detergente. Se eu contaminar esse combustível com água, o que vocês acham que vai acontecer? Vai decantar, vai separar etanol e vai separar detergente. Então, tudo bem, pode ser um problema de contaminação de umidade. Isso pode acontecer no reservatório de partida frio do carro. O carro está na serra, aqui no Imbu, onde eu moro, na Serra do Capuava. É uma umidade desgraçada, gente. A minha garagem aqui, se eu não tomo cuidado com as coisas, enferruja tudo. Então, é um risco que eu tenho de estar colocando o combustível como vilão de uma história e ele é só um elemento dessa estrutura. Então, a questão que a gente estava conversando antes e que o André trouxe de novo, né, nessa conversa, tem a ver com o quê? A formação de depósito e resíduo é uma reação química, é um processo de transformação química. Eu preciso de elementos que reajam quimicamente entre eles para esses processos acontecerem. Ou é o oxigênio do ar que vai formar o polímero no combustível, porque ele é um composto orgânico que se oxida e forma um peróxido e um ácido e vai virar um polímero, uma borracha, né, que vai travar a válvula, né? Ou ele tem um revestimento interno dentro do componente que reage quimicamente com a estrutura do combustível, seja ela o aditivo que eu estou colocando, que não é o caso, porque são componentes inertes em contato com qualquer metal, seja um composto, alguma coisa externa, por exemplo, umidade. E aí eu começo a ter reações lá que vão produzir efeitos danosos. E a gente faz o quê? Eu vou culpar quem? Eu culpo o combustível. Será que em qualquer momento eu vou culpar um carburador da Edelbrock, que é líder mundial, né? É conceituada mundialmente com relação aos produtos que eles têm na linha deles, e eles não fabricam, né? Eles terceirizam tudo. Na linha deles, eu vou julgar que tem algum problema? Não, eu vou julgar que? Eu vou dizer que é o combustível que é o problemático. E eu tenho que olhar o contexto como um contexto. De repente, eu tenho um problema relacionado com o material do carburador e eu não estou nem pensando nessa história. Eu vou direto no combustível. Ah, é o combustível que é o vilão. Ah, é o combustível que é o problema. Então, eu vou sempre dizer aquilo que eu desconheço ou que eu tenho desconfiança, né? Porque eu não conheço, porque eu não sei o que tem lá dentro. E eu vou deixar aquilo que eventualmente pode ser o elemento chave da causa raiz do problema de lado, eu não vou considerar. Então, eu sempre tenho que olhar o tipo de reação que está acontecendo e se existe essa incompatibilidade entre o que está lá para essa reação química. Eu não sei se isso traz alguma luz para vocês, mas muitos dos problemas que a gente pega no campo
não tem a ver com o combustível. Tem a ver com o material, tem a ver com a estocagem, como foi feita, a contaminação externa que aconteceu, que não tem nada a ver com ele. Eu não estou dizendo de que a distribuição é perfeita, não. Eu tenho muita contaminação na distribuição. Sai da base de distribuição de um jeito, ele pode chegar no posto e descer no tanque de armazenagem do posto, e o tanque de armazenagem do posto está totalmente contaminado, né? E aí eu vou levar essa contaminação para dentro do carro. E aí eu vou culpar o combustível. E, na realidade, o combustível que sai da refinaria, que está na distribuidora, está em perfeitas condições, não tem nada de errado com ele, né? Então, eu tenho que observar isso. Eu tenho que, eventualmente, questionar o meu operador do posto com relação aos procedimentos de manutenção do sistema que ele tem. Ele tem que estar inspecionando se tem umidade condensada lá no fundo, se tem algum resíduo dentro do tanque, se ele faz limpeza do tanque com periodicidade. Sinto muito. Não é nada eterno, nada é para o resto da vida. Eu tenho que Se for cuidar. diesel, então? Se for diesel é muito pior, porque eu tenho informação pior, né? do diesel, né? É muito pior. Se eu tenho umidade no fundo do tanque, vai ter criação de bactéria lá dentro. Eu vou jogar essa bactéria para dentro do carro, para dentro do tanque. E ele vai entupir o sistema. É orgânico, numa boa. Exatamente. Ela se alimenta do combustível e vive na água, né? Está lá. Você sabe que o André lembrou... Tanto é que nesse momento agora que você tem, principalmente as vans escolares paradas, por causa das restrições da pandemia, no momento do retorno, né, é um cuidado a se tomar. Você vai ter que ir lá no tanque ou no filtro, fazer um esgotamento, uma drenagem, ver se existe uma possível água ali e tal, reabastecer o veículo. Então, são cuidados que tem que se tomar. E só mais uma coisa que eu gostaria de comentar. Acho que no meio da conversa a gente falou de gasolina amarela, cor de gasolina e tal. Eu já tive até uma vez que ir para Belém do Pará para explicar para o pessoal lá que gasolina incolor também é boa, porque o pessoal fala, não, gasolina boa é aquela gasolina amarelona, bonita, antiga, né? Aquilo sim que é gasolina. Eu coloco uma gasolina aqui no meu carro e o pessoal de lá tem um dos usos de gasolina que eles fazem é colocar em galões de 5 litros e levar para motosserra, para cortador de grama, para uso mais local, né? E o pessoal colocava no galão e a gasolina estava quase que incolor, né? E eles achavam que aquilo não era qualidade, era falta de qualidade de produto. Então, eu fui lá para explicar para eles que não era bem assim, e eu levo sempre comigo esse frasquinho aqui, que o pessoal confunde, acha que é pastilha de garganta, né? Na verdade, isso aqui é enxofre, né? E a cor do enxofre é amarela. A gasolina do Brasil vem sofrendo ao longo dos anos, das décadas, aí, uma redução de enxofre muito grande. Na atual especificação, a gente tem, no máximo, a presença de 50 miligramas de enxofre em cada quilo de gasolina. Mas se a gente olha os dados históricos, na década de 50, eram 2.500 miligramas em cada quilo de gasolina. Então, da década de 50 para cá, as refinarias trabalharam forte em cima disso, lógico que impulsionadas ali pelo PROCONV, que é o Programa de Controle de Emissões do CONAMA, né? E um dos pontos de melhoria de produto é a retirada de enxofre. O enxofre ele tem lá o seu aspecto de lubricidade, colabora um pouco com isso e tal, mas você tem chuva ácida, você tem contaminação de lubrificante, você pode ter formação de ácidos fracos dentro do motor que causam pitching nos sistemas metálicos. Então, tirar enxofre é sadio do combustível. E como ele é amarelo, quanto mais substâncias amarelas eu tiro da gasolina, mais incolor ela fica. Então, aí o revendedor cai a ficha. Fala, quer dizer, então que essa gasolina incolor ela é melhor do que aquela amarelona? Sim, em termos de meio ambiente, de saúde do motor, sim. Só que ela é incolor, só isso. Inclusive, quando o André falou, né, da gasolina americana, eu pensei, a gasolina ela não tem cor, né? E se vendesse aqui no Brasil, e se não vendesse no Brasil a gasolina sem cor, muita gente ia reclamar, porque sempre teve, desde os anos 70, né, a gasolina azul e a gasolina amarela, né? Era tudo...
em cima da cor. Então, se tivesse essa gasolina transparente aqui, viu, André, ia dar confusão também, né? E em cima do que o André falou também, só uma coisinha das mangueiras de combustível, né? Isso é uma coisa que, principalmente quando começaram a importar muito carro aí no meados dos anos 2000, o carro entupiu o carburador, e as mangueiras, né, não só o combustível é bom, mas o que melhorou muito foi a qualidade das mangueiras e filtros, porque como não tinha o carro flex, você tinha a mangueira de gasolina e a mangueira de álcool. A mangueira de álcool ela era plástica, né? E a de gasolina ela era de borracha. E com o tempo, quando você usava a mangueira da gasolina no carro a álcool, acabava entupindo o carburador. Então, uma dica para quem importar carro, é muito importante você rever a linha de combustível, trocar as mangueiras, trocar o filtro, porque às vezes até o filtro de gasolina não está preparado para usar essa quantidade de álcool que tem na nossa. Voltando aqui, foi o que o Eduardo falou, que o Polatti falou, né? A culpa não é da gasolina, é daquele material que está lá, que eventualmente o banho químico do carburador ou a composição da boia, da agulha, até da junta, pode não se dar bem com 20 e tantos por cento de álcool. Pode falar, Polatti, desculpa cortar aí vocês. Eu acho assim, tem dois elementos aí que você trouxe, Pagotto, que o André trouxe também, que são importantes a gente considerar. Então, uma delas é o sistema de bombeamento, né, da linha, né, do tanque de combustível para o sistema de alimentação, seja ele um carburador ou seja ele uma injeção, eu vou ter fluxo de combustível dentro do sistema. E o fluxo de combustível, ele produz um atrito na superfície do componente que ele está passando. Ele vai soltar micropartículas, né, da superfície. Se eu tenho um material que é compatibilizado com o combustível, essa tendência, né, de abrasão do fluxo do combustível lá dentro é menor. Eu solto menos partículas. Se não é compatibilizado, ou se eu tenho algum problema de compatibilidade, a quantidade de partícula que vai soltar é gigantesca e vai entupir lá na frente. Seja ela, né, no carburador, num giclê ou numa agulha, seja ela no sistema de injeção, né, na válvula de injeção, né, no injetor, como a gente conhece. Então, essa é uma questão que a gente precisa considerar. Muitas das linhas têm borrachas nas extremidades, e a linha é uma linha rígida, de metal. Então, eu quero trazer um outro elemento. Linhas de combustível com cobre, ou feitas à base de cobre. Cobre é um catalisador de oxidação de combustível, gente. Então, essa linha não é uma linha adequada para combustível. Tem que ser de aço. Essa é a melhor linha. Então, se eu estou cuidando do meu carro antigo, estou refazendo minha linha de combustível, e essa linha é metálica, e no passado se usava muito cobre, porque era um metal abundante, né? Eu tenho que substituir. Esse cobre não é legal para o combustível, tá? Ele vai soltar partícula e vai catalisar a oxidação do combustível. Ele vai acelerar esse processo, tá? Metal. Então, já uma dica com relação a uma instalação nova, que eu estou restaurando o meu carro, é legal eu pensar nisso. A borracha, eu tenho que usar uma borracha compatível com combustível. Hoje, dificilmente eu vou achar uma borracha que seja só para gasolina ou só para etanol. A borracha de hoje já é compatibilizada para os dois combustíveis. A tendência do etanol é ser um combustível seco. Ele resseca, ele tira a parte da hidratação da borracha. Então, quando eu tenho um veículo que anda, ele é flex ou ele é um carro antigo, que anda com álcool exclusivamente, e eu estou falando de experiência própria, tá? Eu tenho que periodicamente olhar essa tubulação porque ela vai ressecar. E ela vai começar a rachar e ela vai vazar. Tá? Então, eu tenho que estar observando isso também, gente. Não é só pelo uso, é pelo tempo. Ok? Se esse carro fica parado muito tempo, meses parado, e o combustível fica dentro do sistema, vai rachar. Na hora que eu der a partida, vai começar a vazar combustível. Tá? Isso no álcool, tá, gente?
Na gasolina, a gente não observa muito isso, né? Porque a gasolina tem, eventualmente, uma certa qualidade de hidratação no sistema. Por quê? Porque parte da borracha é feita com óleo básico. E esse óleo básico é um óleo compatível com o combustível, né? Um óleo derivado de petróleo. Toda a borracha ela é composta, né, na estrutura dela de carbono e de outros elementos, sílica, o nego de fumo que traz o carbono, e um óleo básico. Esse óleo básico normalmente é um óleo básico mineral, derivado de petróleo parafínico. Tá? E eu faço a compatibilização do combustível com esse material, com esses elementos. Ok? Então, estou trazendo algumas coisas realmente, que é importante a gente olhar na restauração. Realmente é muito complicado. Valeu muito essa dica, que é uma coisa que a gente precisa pensar, né? O combustível que está usando hoje não é o que foi usado naquela linha de cobre. O cobre, além de ser abundante, acho que era muito maleável, né? Então era fácil de passar a linha de combustível para cá e para lá, né? Então, e realmente aquilo que o André falou também, eu já senti isso. As mangueiras não estragam mais. Lógico, as mangueiras são tudo, a maioria hoje, tudo para carro flex, então já estão preparadas para isso, né? Uhum. Bom, nós estamos indo para os nossos 10 minutos finais. Eu queria aproveitar e avisar dos próximos cursos que a Escola de Restauração são previstos aí. Agora nós, como todo mundo, teve que se adaptar aí nas aulas online, né? Está funcionando muito bem. A ideia é, além das aulas online, acabando a pandemia, também ter um horário para poder botar em prática isso que a gente está vendo nas aulas online. Então, é bem bacana, nós estamos conseguindo se adaptar rápido, está tendo uma boa aceitação. Não só no Clube do Carro Antigo, eu tenho percebido com meus filhos na escola, com o pessoal na universidade, eu acho que é uma forma que está sendo bem interessante de se passar o conteúdo. Então, para quem quiser, quem puder anotar na agenda aí, nós vamos ter Mecânica 1A Carburadores, com início previsto em 30 de maio, com turmas aos sábados das 9 a meio-dia, e depois uma aula presencial. Nós vamos ter um curso muito bacana aí de evolução do automóvel também online, de segunda a quinta, das 7 às 10 da noite, com início previsto em 15 de junho. Muito bacana poder, em vez de assistir a novela, olha que legal, né? Ter um pouco mais de cultura. E o curso de restauração de veículos online, também com a turma de segunda a quinta, nós já estamos fazendo uma turma, né? E a próxima prevista para 29 de junho. Então, a Escola de Restauração está se adequando aí a nova modalidade de cursos online. Eu acho que o pessoal está conseguindo atingir uma turma diferente, mais longe, que não consegue, às vezes, se deslocar. E vamos também ter aulas presenciais, para depois, num sábado, a gente vai marcar, assim que voltar a pandemia, nós vamos ter também algum horário presencial. Então, eu gostaria também agora, já que nós estamos indo para os minutos finais, eu queria uma consideração aí do que o André achou da explicação dos dois mestres. Sabe quando a gente está com o Polatti aqui? É uma aula, né? A gente não cansa de ouvir o que esse cara entende de combustível. Também ele trabalhou numa época na Fórmula 1 que só tinha cara fraco, né? Um tal de Ayrton Senna e um tal de Schumacher. Eu acho que muitas dessas vitórias você tem o teu dedo lá, porque se não fosse aquele combustível, tá bom? Andrezinho, conta um pouquinho para mim do que você achou do parecer aí do Polatti e do Gilberto. Eu queria ouvir do André e do Pedrinho, né? Que são quem está lá na ponta, vendo lá na oficina, na prática. O que você achou disso? Bom, minutos finais. Olha, toda vez que o Polatti abre a boca para falar, eu fico quieto e torço para que ele não pare de falar, né? Porque você ouvir uma pessoa, você conversar com qualquer pessoa sobre carro é legal, mas quando você ouve uma pessoa que entende, que tem uma experiência, uma bagagem enorme,
E outra, para todos os meus amigos, ele sabe disso, ele olha para mim e fala assim, André, não faz isso, você me deixa com vergonha. Eu falo assim, tá vendo esse cara aqui, ó, quando ele tá aqui, tá vendo esse cara aqui? Tô vendo. Conhece alguém que trabalhou na Fórmula 1? Conhece alguém que trabalhou na Fórmula 1 com a Ferrari? Então, tá aqui, ó, dá uma olhada. É meu amigo, cara. Aí ele tem um outro aqui do lado que faz isso também. Mas eu não conhecia o Gilberto, eu não conhecia. Para mim é um prazer enorme poder conhecer as pessoas que, porra, primeiro, trabalhou na Fórmula 1 numa época diferente da de hoje, né? Hoje sei lá, cara, é legal, eu gosto, mas quanto mais para trás você vai, mais legal era, né? E na Ferrari, cara, sabe? Com a Ferrari, o Du vem aqui, às vezes, a gente fica conversando de carro, para ser uma visita de um café e vira café da manhã, almoço e janta, conversa, ele vai embora, fica se desculpando, tomei seu dia inteiro, não sei o que lá. Eu falo, não, cara, pode voltar, comprei mais café para a gente tomar, volta e vamos conversar. Ele sabe disso muito bem, então, ouvir ele, que eu vira e mexe e ouço, às vezes que ele vem aqui na oficina, para mim é uma visita que eu sempre digo isso para ele, não precisa avisar que vem, e quando vier não precisa tocar a campainha. Se você vê que o portão está aberto, entra e fica aqui, cara. O Gilberto eu não conhecia, mas tenho certeza que deve ser uma pessoa extremamente competente. É uma pena porque eu achei que 1h30 era bastante, mas 1h30 já passou, né? E por mim dava para ficar aqui até mais tarde conversando sobre isso daí, que é um prazer, né? Então, ter a oportunidade de conversar com quem gosta é bom, e ter a oportunidade de conversar com quem gosta e com quem entende que, às vezes, de uma maneira indireta, acaba agregando o seu conhecimento ainda melhor, né? Então, para mim foi... É sempre bom falar sobre o que a gente gosta. Queria agradecer muito a tua participação. Obrigado, você é parceiro nosso, nós vamos te chamar outras vezes. Essas lives de sexta-feira estão sendo um sucesso. Nós tínhamos 10 perguntas selecionadas, mas infelizmente não vai dar para fazer, porque o nosso tempo está acabando. Eu queria saber depois se a gente consegue, acho que a gente vai conseguir responder alguma coisa no Facebook também. As perguntas que a gente conseguir responder aí, eu acho que tanto o Gilberto quanto o Edu também dão uma força. Pedrinho, você já viu que eu acho que o problema é a umidade na estrada do Capuava, gostei dessa, foi excelente. O Edu, de longe, ele já acertou a história, onde está o problema. Vai fazer o quê? Então, assim, pessoal, foi muito bacana, eu curti demais aí a aula de vocês, desculpem o meu atraso. Gilberto, é sempre muito legal ouvir a tua explicação também. Eu quero, em breve, se possível, assistir mais uma palestra, porque a cada palestra tem uma interação muito bacana, tem perguntas novas, e a gente vai sempre aprendendo. E como o André falou, aquilo que a gente gosta, né, nunca cansa de ouvir. Então, espero que quem esteja em casa aí nessa quarentena, essa 1h30, sextas-feiras, às 19 horas, esteja sendo um momento de prazer, de curtir e de aprender, principalmente. E quem quiser ver mais cursos aí, escoladerestauração.com.br, as perguntas serão respondidas dentro do possível, porque muita gente, agora no Facebook, vai ficar gravado, mais ainda, né? Uhum. Então, agradecer aí todo mundo, obrigado, Gilberto, obrigado ao André, Pedrinho, sempre junto com a gente aí. Já a aula do carburador do Pedrinho, que tem muita experiência, não só a teoria, mas tem muita experiência para mostrar para a gente, né? Pedrinho também é sempre uma aula. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Seus últimos 2 minutos? Espera, Ricardo, por favor. Desculpa, Ricardo. Então, eu queria agradecer aí as feras aí, né? E convidá-los para mais 10 lives, porque nós tínhamos 10 perguntas para... Não deu nem pro cheiro. Só ficamos na primeira. Então, assim, nas 10 próximas semanas, vocês estão convocados para a gente tentar esgotar o assunto. Tá fechado por mim. Pessoal.
Numa boa. Fechado Legal. por E mim na também próxima aí. semana, quem curte Chrysler, nós vamos ter 2 engenheiros da Chrysler que trabalharam na década de 70. O engenheiro Álvaro Penha e o Renato Zir, que serão nossos convidados na próxima live aí na semana que vem. Não sei se era para divulgar, mas já falei, Ricardo. Quem gosta de Chrysler, vem ver aqui que é legal. André, um abração para o teu pai. Eu lembrei, quando eu vi você, eu lembrei de uma viagem que eu fiz com o teu pai numa Chevrolet 57 conversível para o Rio de Janeiro. E saindo do Rio, o carro quebrou, nós consertamos, viemos para São Paulo numa boa. Manda um abração para ele, tá bom? Mandar. Obrigado. Viu? Obrigado pelo convite. Opa, Obrigado legal, também, legal. pessoal. Mais Obrigado alguém pelo quer falar convite. alguma coisa? Não, só para Obrigado, confirmar Gilberto. o sobrenome dos dois da Chrysler que vão estar na semana que vem. Os dois têm o mesmo sobrenome, né? É Mopar. Não. Renato Zirk e Mopar. Álvaro Penha. Mopar. Mopar, exatamente. Os dois são Mopar. Mopar or no car. É isso aí. Deixa eu falar rapidinho que a gente falou sobre etanol, né? O Polatti descreveu muito bem lá que o etanol é mais seco, né? E um dos desenvolvimentos que a gente fez ao longo do tempo aí de aditivação, tanto para gasolina como para etanol, a gente tem na praça o Shovel Power Etanol, que tem redutor de atrito, né? Então, o redutor de atrito, uma das funções dele é deixar uma certa oleosidade nas peças que entram em contato com o combustível para que o etanol possa ganhar um pouco mais de, entre aspas, lubricidade, né? Não é um aditivo que substitui o lubrificante, lógico, mas ele traz para o combustível essa capacidade ou essa qualidade de trazer um pouco mais de uma película fina, né, de lubricidade que pode colaborar positivamente aí para a bomba de combustível, injetores funcionar melhor, né? Os combustíveis estão sempre em evolução, né, os combustíveis. Sempre. Né? Então, por isso que tem assunto para mais 10, e eu estou absolutamente dentro dessas 10 aí. Se você me convidar, eu venho. Obrigado. Opa, que legal. Está registrado em vídeo, hein? Está registrado em vídeo. Se você quiser, manda o papel que eu assino, não tem problema nenhum. Tá? Nós podíamos fazer live de aditivos caseiros das antigas, né? Onde o cara... Jogar bolinha de naftalina. Lembra jogar bolinha de naftalina? Depois de tudo, é isso aí. Querosene, óleo dois tempos. Tirar o etanol da gasolina, que muita gente faz isso, né? O ruim é o que ele faz com o etanol que ele tira, né? Isso. Mas, também. Polatti, prazerão encontrar você aqui. Diferente, né? A gente está acostumado a encontrar e dar um abraço forte, né? É isso aí. Fica o meu abraço ali. Virtual. Ao André e o Pedrinho também, prazer estar falando com vocês. Prazer. Pelo jeito, a gente vai se falar bastante ainda, né? Com certeza. Que legal. Muito bem. E o pessoal que estiver vendo aí, estiver vendo no Facebook, faz seus comentários, que é importante para nós também saber se vocês estão gostando desse formato, desse papo. Eu já tive muita gente falando que curte, que é um momento do dia legal, que é no final da sexta-feira, é uma boa relaxada nessa época de pandemia, falar daquilo que a gente curte, né? Tá bom? Tá bom. Então, vamos encerrar por aqui. Obrigado a todos. Um forte abraço virtual por enquanto, mas em breve, pessoalmente, um abraço a cada um. Esses descendentes de italiano aqui, que está na maioria, tem um espanholzinho aí, mas a maioria é italiano, então sintam-se abraçados e até beijados. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau a todos aí. Até mais.